Olá, galera, tudo bem? Bom, estou passando aqui para fazer mais um vídeo aí de revisão para a prova, o pessoal do terceiro ano do médio, ok? Então, vou fazer um vídeo aqui para complementar a nossa prova aí de terça-feira, que é a respeito. Primeiro, vou falar um pouco aqui da equação da reta, equação fundamental da reta, e em seguida fazer uns exercícios lá a respeito de posição relativa entre as retas, que seria o que eu estou pedindo aí, a questão do paralelismo entre retas e a questão da perpendicularidade entre essas retas, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês e trazer esses exercícios aí. Bom, então a primeira coisa aí que eu quero retomar com vocês é a equação fundamental da reta, que é como que surgiu lá a expressão que a gente tem trabalhado desde o semestre passado, e agora, para a nossa prova, a gente vai falar das posições relativas entre retas, tá? Então, se eu pegar aqui uma ferramenta do GeoGebra para traçar uma reta, repare aqui que ele fala assim, reta e dois pontos, tá? Então, quando eu clicar nessa ferramenta, ó, se eu clico aqui no ponto 2 e 2 do GeoGebra, repare que para fazer uma reta, ó, eu preciso definir meu segundo ponto. Então, enquanto eu não definir o meu segundo ponto, ele fica ali, se eu mexo no mouse, ele fica parado, né? E a partir do momento que eu definir um ponto, ó, ele constrói uma reta. Por isso que ele está falando reta por dois pontos, tá? Então, a partir do momento que eu defino essa reta aqui, o que, que vai acontecer? Dependendo dos dois pontos, ela vai formar um ângulo aqui, ó, com o eixo das abscissas, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, criar um ponto na intersecção aqui e um ponto nessa reta, se eu medir esse ângulo, ele vai dar para mim que esse é um ângulo, formou um ângulo aqui de 63,43 graus, tá? E aqui o que ele formou esse ângulo, ele está aproximado, está com duas casas aqui. Se eu aumentar para cinco casas decimais, ele vai dar ali 63,434,95, tá? Então ele formou esse ângulo aqui, e esse ângulo vai variar de acordo com que eu posicionar o ponto, ó. Se eu definir que o ponto está aqui, mudou o ângulo. Então, ele vai fazer essa variação aí, de acordo com a definição do ponto, tá? E aí, a gente tem uma coisa que fala que essa reta ele vai ter uma inclinação aqui, ó. Ele está dizendo que essa inclinação aqui é 2. E essa inclinação, ela nada mais é, vou pegar aqui a calculadora, ó. Então, se eu fizer a tangente de 63,434,95, ele vai trazer aqui para mim que é 2,00000, tá? Ele está dando essa pequena diferença porque aqui está arredondado, mas ele está dizendo que a inclinação, o coeficiente angular dessa reta, que ele é 2 aqui, o tal do declive, tá? E como que a gente achou, ou como que eu posso achar o coeficiente angular dessa reta, ó? Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, eu vou criar um triângulo aqui, esse triângulo maior aqui, ó, entre o ponto A e B, se eu formar aqui, esse coeficiente angular M aqui, ó, né, a gente chama o coeficiente angular, vocês lembram da aula já de M, né? A gente falou que fez a tangente desse ângulo que foi formado aqui, que ele chamou de alfa. Então, quando eu faço a tangente desse ângulo, eu tenho esse M. E esse M, ou esse coeficiente angular, a gente pode falar que a tangente desse ângulo seria, se eu aplicar a tangente aqui, o ângulo alfa, essa medida, aqui também, se eu aplicasse a tangente desse alfa, a tangente é o cateto oposto, essa medida aqui, que seria esse 6 menos 2, né? Então, a gente fala assim que esse coeficiente angular M seria esse ponto y aqui, menos o tal do y inicial, a tal da equação fundamental. Tá? Eu chamo esse final e esse inicial, dividido pelo cateto adjacente aqui, que seria o x final menos o x inicial. Tá? Então, se eu substituísse esses valores, y final, eu falo que é 6, menos esse y aqui, que é 2, sobre
esse x aqui final desse ponto, ó, do ponto B, que é 4, menos esse x do A aqui, que é 2. Ó. Então, isso aqui daria 4 dividido por 2, que é 2, tá? Então, isso aqui, ó, esse coeficiente angular que apareceu quando eu medi, vamos lá, o declive aqui que deu 2, ele fez esse delta y aqui, essa variação em y, menos essa variação em x. A gente fala que esse de cima aqui seria o y final e o de baixo o y inicial. E aqui o x final menos o x inicial, tá? E dessa expressão aqui, a gente, se passar isso aqui que está dividindo para lá, multiplicando, vai ficar lá a tal da equação fundamental. O que a gente falou, o tal do ioiô michiochô, tá? Então, fica lá y final menos o inicial, igual ao m, que multiplica o x final menos o x inicial, tá? Então, o que eu falei em sala de aula aí para vocês, ó, a tal da equação fundamental da reta, tal do ioiô michiochô aí, que a gente insiste para determinar a equação da reta, tá? E aí, para a gente falou também que para determinar uma reta, eu preciso desse coeficiente angular, tá? O m aqui é o coeficiente angular, e pelo menos um ponto. Se eu tiver o ângulo, como a gente viu aqui, é só fazer a tangente do ângulo, tá? Se eu tiver dois pontos, eu consigo achar o coeficiente angular. E aí eu pego um dos pontos e considero como x inicial e y inicial. E esse cara aqui é o tal do coeficiente angular, tá? Então, para a gente achar uma reta, a gente precisa aí desse coeficiente angular. Se a gente não tiver ele, tiver o ângulo, a gente faz a tangente do ângulo. E se a gente tiver dois pontos, a gente considera lá y final menos y inicial e x final menos x inicial, tá? E se eu trocar a ordem aqui de quem é final e inicial, como a gente falou na aula, não muda, tá? Então, isso a gente já tinha estudado lá, o tal do coeficiente angular, tá? E essa reta aqui, ó, ela deu aqui, quando traçou o ponto A e B, ela deu menos 2x mais y igual a menos 2, tá? E a gente falou o seguinte em sala, se eu isolar o y, tá? Se eu isolar o y, vamos pegar essa equação, se eu isolar o y, ele foge aqui, passo o menos 2x para lá, ele vai ficar mais 2x, e o menos 2 permanece o sinal. Então, ele vai ficar mais 2x menos 2, que seria a tal da equação reduzida da reta, tá? Então, ficaria aqui, voltando, ficaria 2x menos 2. E a gente falou, olha que o declive é 2, então que esse cara que acompanha o x é o tal do coeficiente angular. E esse menos 2, o coeficiente linear, que é o ponto onde essa reta corta, intercepta aqui o eixo y, tá? Então, a gente tem mais essa informação, que esse cara é o coeficiente, quando está na reduzida, o coeficiente angular de uma reta, e que este outro cara é o coeficiente linear, esse menos 2, onde está cortando aqui, ok? E aí, a gente está falando dessa questão, da equação fundamental da reta, que lá na representação da equação reduzida, que esse cara é o coeficiente angular e esse é o linear, tá? Tanto é que se eu vier aqui no GeoGebra, escrever equação reduzida da reta, vocês vão ver que ele vai aparecer lá, ó, y igual a mx mais n, em que m e n são, respectivamente, os coeficientes angular, então o m é o angular, o que está do lado do x, e o n o linear, tá? Então, a gente tem lá, esse cara aqui é o coeficiente angular, o tal do m, ó, ele representou lá mx mais n, tá? Esse m é o angular e esse n é o linear, tá? O angular é essa inclinação aqui, o valor lá que deu exatamente 2 quando eu meço a inclinação. E a gente tem esse cara. E aqui o linear, tá? E aí depois, né, gente, a gente passou os exercícios, então a gente tem os exercícios aí que a gente passou, ele fala assim,
Dada a reta R, então ele me deu uma reta R aqui, y igual a 2x menos 5 igual a zero, que essa aqui é a que a gente fala a forma geral da reta, quando eu jogo tudo para o primeiro membro igual a zero, é a equação geral. Dada essa equação da reta R, determine a reta S paralela a R, que passa pelo ponto 4 e 3, tá? Então, o que acontece aqui, tá? Vou fazer aqui uma reta qualquer, que a gente falou. Ah, você escolhe 2 pontos, você faz uma reta, tá? Se eu medir a inclinação dessa reta, ó, o declive, ele vai me dar lá, falar, ó, o declive é 1,17. O que acontece quando eu faço retas paralelas, né? Se eu clico aqui e arrasto para fazer uma reta paralela, você há de convir comigo que este ângulo, por ser paralela, é o mesmo que esse, tá? Senão elas não seriam paralelas. E, consequentemente, o declive, o tal do coeficiente angular, vai ser o mesmo, tá? Então, a gente tem lá, opa, retas paralelas, elas vão ter sempre o mesmo ângulo formado aqui com o eixo das abscissas, né? Elas terão o mesmo coeficiente angular. Então, eu falo assim, opa, sabendo disso, eu venho aqui, ó, e vou falar assim, ah, eu tenho uma reta R e eu quero uma reta S paralela a R, passando por esse ponto 4 e 3. Então, né, a gente já falou aqui que quando eu escrevo a equação na forma reduzida, que eu isolo y, esse cara que está do lado do x é o tal do coeficiente angular. Então, eu venho aqui, ó, isolo esse y, venho aqui, isolo y, y igual a, passo esse mais 2x para o outro membro, ele vai ficar menos 2x, e passo menos 5 para o outro membro, ele vai ficar mais 5. Isso aqui a gente diz que é a equação reduzida da reta que foi dada, a reta R, tá? Porque quando eu quero construir uma reta, ou eu entro ela na forma geral, ó, y mais 2x menos 5 igual a zero, ele fez uma reta, tá? Ou eu escrevo nessa forma reduzida, ó, y igual a menos 2x mais 5. Você vai ver que exatamente elas sobrepuseram. Tem duas aqui, se eu colocar essa na cor vermelha, ó, você vai ver que ela está sobre a outra, né? Tanto é que se eu vier aqui esconder a vermelha, a preta está aí de baixo. Se eu esconder a preta, ó, tá vermelha, uma sobre a outra. Quando eu clico aqui, a gente vê. Então, o que que tem essa tal de reta aqui, ó? Quando eu escrevo na forma reduzida. Se eu medir a inclinação, o declive, ó, ele vai dizer que esse declive é menos 2, o tal do coeficiente angular. E essa reta, ela corta bem aqui no 5, que é o tal do coeficiente linear, né? Então, tá aqui. Quando eu escrevo na forma reduzida, eu consigo já pegar quem é o coeficiente angular, essa inclinação aqui, dada pela tangente desse ângulo, e aonde essa reta está cortando. Tá? Isso vai facilitar para mim, porque, como a gente falou, se a reta S é paralela a R, então eu falo assim, ó, o coeficiente angular, o M da reta R, o coeficiente angular dessa reta é menos 2. É esse valor aqui, ó. E eu medi aqui a inclinação, declive. E se a reta S é paralela, o coeficiente angular da S, fazer um S melhor, o coeficiente da S também é menos 2. Tá? E aí ele falou, ó, esse coeficiente angular é menos 2 e passa pelo ponto 4 e 3. Então, eu vou pegar lá a tal da expressão ioiô michôchô, equação fundamental da reta, e a gente mostrou ali no começo de forma rápida, mas da onde ela surge, e eu simplesmente venho e troco aqui. Então, eu falo, eu tenho um ponto, o que que eu tenho da reta S? Eu tenho o M, o coeficiente angular, esse valor, e eu tenho um ponto 4 e 3. O ponto 4 e 3 é o x, é um ponto x e y dessa reta, que eu considero como um x inicial
e um y inicial. Então, eu venho aqui e troco, ó, fica y final menos o y inicial, é o ponto que eu conheço aqui, que é 3, igual a o coeficiente angular m, como é paralela, vai ser menos 2, vezes x, menos o x inicial daqui, que é 4. Tá? Faço ali uma distributiva, y menos 3 é igual a menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 4, mais 8. Então, essa é a equação da reta, tá? Ele fala assim, dada a reta, determine a reta S, ou a equação da reta S. Se ele pedir a reduzida, eu passo o menos 3 para lá e escrevo que y é igual a menos 2x mais 8 e o menos 3 passa para lá, mais 3. Então, fala assim, ó, a equação reduzida aqui, paralela, que vai passar pelo ponto 4 e 3, vai ser menos 2x mais 11. Tá? Ele vai formar uma reta que é paralela a essa que foi dada. Ó. Eu vou entrar aqui, y igual a menos 2x mais 11. Ó. Tá? Vai fazer uma reta paralela a essa e vai estar cortando lá em cima no 11, porque o coeficiente angular é 11, ó. Cortou lá no 11. Mas a inclinação, o coeficiente angular, ó, coeficiente angular menos 2 e aqui menos 2. O que muda é o ponto onde ela intercepta esse eixo das ordenadas, mas elas são paralelas, tá? E se ele tivesse pedido a equação geral, eu só passava para o outro lado, aqui ficaria y, o menos 2x passaria para o primeiro membro, mais 2x, e menos 11, e deixaria igual a zero. Essa é só a forma geral, outra forma de escrever essa equação. Tanto é que quando eu digitar de novo, ó, y mais 2x menos 11 igual a zero, ele vai sobrepor aqui, ó. Eu vou esconder essa aqui está embaixo. Eu vou pôr ela na cor vermelha, essa aqui. Vamos pôr azul aqui. Então, está aqui na cor azul, tá? Se eu escondo azul e clico nessa daqui, ó, azul está sobre ela, que é essa forma aqui geral de escrever. Isso e isso acabam gerando a mesma reta, tá? O importante aqui para a gente é, o cara falou em retas paralelas, esse coeficiente angular vai ser o mesmo. O ângulo aqui é o mesmo. Que se o ângulo não fosse o mesmo, elas não seriam paralelas, tá? Então, importante isso. E importante o que a gente falou já desde lá do primeiro semestre, a tal da equação fundamental da reta, tá? E aí, para finalizar, mais um exercício aqui, ó. Vou fazer uma reta aleatória, então a gente falou que eu preciso pegar 2 pontos, ó, aleatoriamente e coloco aqui. E posso medir a inclinação dessa reta, a gente iniciou falando disso. Essa inclinação está dando 1,67, é uma dízima, tá? Ali ele arredonda, é 1,6666, ele arredonda sempre na última casa que eu coloquei, 5 casas. 1,66 a dízima, tá? Então, o coeficiente angular dessa reta está dando esse valor, tá? E a gente falou na questão da reta perpendicular, tá? Então, se eu vier aqui e falar, ó, me faz uma reta perpendicular a essa reta, passando aqui nesse ponto, tá? Ó, repare que se eu medir aqui, deixa eu criar um ponto nessa intersecção, se eu medir esse ângulo, ele vai provar para mim que foi formado um ângulo de 90 graus. Ó. Então, é o que a gente está falando, retas perpendiculares. Usei o comando do GeoGebra. E aí, essa reta perpendicular, a gente tem lá que o coeficiente angular dessa reta, tá? Ele é o que a gente falou em sala de aula, tá? É porque aqui é a tangente do ângulo, desse ângulo dessa reta, mais 90 graus. Tem lá a demonstração da tangente. Mas para a gente, né, a gente fala o seguinte, que esse coeficiente angular, 1,6666, essa dízima, ela corresponde, esse coeficiente angular, corresponde ao valor 5 terços, tá? Vou transformando aqui em fração. 5
terços. Então, se eu dividir, ó, pegar a calculadora aqui, se eu dividir 5 por 3, vai dar lá 1,666, ele arredonda lá no 7. Então, a gente fala assim, o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, ele chamou de reta F, ó, o coeficiente angular da reta F, ele é 5 terços. E o coeficiente angular da reta G, o GeoGebra dá em decimal, né? Ele está dizendo que é menos 0,6, tá? O que é esse menos 0,6? Essa reta perpendicular eu fiz a partir dessa. Então, a gente fala que essa reta aqui, o coeficiente angular, ela tem o coeficiente o oposto do inverso da f, tá? Então, eu tenho aqui 5 terços, eu tenho um valor que é 5 terços. Qual é o oposto de 5 terços? Menos 5 terços. E depois ele faz o oposto, é menos 5 terços. O inverso é menos 3 quintos, tá? Então, ele fala assim, ó, menos 3 quintos. E se a gente dividir o 3 por 5, ó, menos 3 dividido por 5, vai dar menos 0,6, tá? Tanto que se eu pesquisar, ó, aqui, fala assim, coeficiente angular entre retas perpendiculares. Já apareceu aqui, ó. Então, pesquiso lá. O que são? Então, ele fala que retas perpendiculares são as que formam entre si um ângulo de 90 graus. Ó, ele fala que o produto desses coeficientes angulares é igual a menos 1, que é verdade. E ele fala aqui embaixo que o coeficiente de uma reta o coeficiente angular de uma reta for igual ao oposto do inverso, ó, o oposto do inverso da outra, tá? Obviamente que ele falou aqui que se eu multiplicar os dois, ó, 5 terços, que é verdade, vezes menos 3 quintos, ó, vezes menos 3 quintos, esse produto vai dar menos 1, tá? Ele falou isso na nossa pesquisa. Ele fala que M1 vezes M2 é menos 1. Verdade. As retas formam um ângulo de 90 graus. Verdade. E ele falou que o coeficiente angular de uma for igual ao oposto do inverso da outra, tá? Então, como a gente trouxe um exercício aqui para vocês, também com esse conceito de reta perpendicular, vou fazer aqui, ó. Então, ele trouxe aqui e falou, né? Para a gente finalizar essa parte, tenho aqui o exercício para resolver, tá? Bom, então vamos aplicar aí esse conceito que a gente acabou de falar aí de reta perpendicular. Ele fala assim, a reta F passa pelos pontos A, 1 e 5 e 3 e menos 3. E a reta G é perpendicular a F. A G é essa aqui, ó, perpendicular a F. Está formando um ângulo de 90 no ponto 2 e 1. Determina a equação das retas F e G, tá? Eu vou começar aqui pela F. Eu falo assim, ó, a F, reta F, está bem pequena aqui, tá? Mas eu tenho 2 pontos dela. Esses 2 pontos, ó. Tá? Então, eu falo assim, o que eu posso fazer para descobrir essa equação da reta? Eu vou lá e calculo o coeficiente angular dessa reta. Se eu tenho 2 pontos, eu vou falar assim, esse primeiro aqui podia ser o ponto inicial, esse outro ponto aqui, o final. Então, eu falo que eu vou pegar o y final aqui, que é menos 3, ó, menos o y inicial dessa, que é 5, dividido por x final, que é 3, menos o x inicial aqui, que é 1. Então, essa conta vai dar menos 8, dividido por 2. Eu falo assim, o coeficiente angular dessa reta F, M, F, é menos 4. Tá? E é verdade e ele ser negativo porque a reta é decrescente. Então, eu falo assim, o coeficiente angular é menos 4. Se eu tivesse feito aqui 5, esse como final, esse como inicial, não mudaria nada, tá? Porque eu ia fazer 5 menos menos 3 ia dar 8. Aí ia fazer 1 menos 3 ia dar menos 2. E essa divisão, se tivesse invertida, ia continuar dando menos 4, tá? Então, não tem problema quem é o final e quem é o inicial. Portanto, eu tenho esse coeficiente angular menos 4 aqui da reta F, tá?
E aí eu posso ir na equação fundamental y final menos y inicial igual a m vezes x final menos x inicial, tal da equação que a gente brinca, ioiô, michiochô. Como eu tenho o coeficiente angular, eu posso chamar esse aqui de ponto inicial. Tanto faz, tá? O ponto que você vai pegar. Então, eu falo que y final menos o y inicial aqui, que é 5, é igual ao m, coeficiente angular, menos 4, vezes o x final menos o x inicial, que é 1. Tá? Venho aqui e tenho que y menos 5 é igual a, faço a distributiva, o chuveirinho, menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes menos 1 mais 4. Ele pediu, determine a equação da reta. Não falou se era reduzida geral, vou fazer a reduzida. Ó. Y igual a menos 4x. Esse menos 5 eu vou passar para cá, vai ficar mais 5. 4 mais 5, 9. Então, eu falo assim, opa, estou aqui com a equação reduzida da reta F, tá? E ele fala assim, determina a equação da reta G aqui, que eu rabisquei. Ele falou que a G é perpendicular, então o que vai acontecer? O coeficiente angular da reta G, tá? Ele é, aqui, ó, quando que elas vão ser perpendiculares? Quando o coeficiente angular de uma reta for igual ao oposto do inverso da outra. Então, eu vou vir aqui e falar, se esse coeficiente é menos 4, o oposto de menos 4 é 4 positivo, e o inverso de 4, se eu transformar em fração, ele é 1/4. Então, eu falo assim, tem o coeficiente angular da reta G, 1/4. E ele falou que essa reta G era perpendicular a F no ponto 2 e 1. Então, além do coeficiente angular, eu consegui achar que é 1/4, eu tenho um ponto 2 e 1. Vou lá e substituo no ioiô michiochô. Eu vou ter y final menos y inicial aqui vai ser 1, igual a 1/4 coeficiente angular, o oposto do inverso, vezes x menos o x inicial aqui, 2. Ó, tá? Faço aqui a multiplicação distributiva, y menos 1 igual a 1/4 vezes x, 1/4 de x. 1/4 vezes menos 2 vai dar menos 2/4 ou menos meio. Né? Simplificando, 2/4. E aí eu falo que y vai ser igual a 1/4 de x. Esse menos 1 vai passar para cá como mais 1. Menos meio mais 1, se eu tenho menos meio mais 1, vai dar mais meio. Tá? Então, eu posso escrever a outra equação reduzida desta forma aqui. Tá? Se eu tirar MMC aqui, jogar 4 e fizer a conta, vai ser uma equivalente. Mas essa aqui seria a reta perpendicular, tá? Então, para a gente finalizar aqui, ó, se eu tirar um print dessas duas, vou fazer isso aqui, tá? Só para a gente ver. Vou jogar aqui numa nova janela. Ó, elas estão aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou traçar, vou entrar com essa equação. Y igual a menos 4x mais 9. Ele fez uma reta aqui, ó, decrescente, e a outra, y igual a 1x sobre 4, mais 1 sobre 2, que é o meio. Ó. Ele fez isso aqui. Reparem que deu lá a tal da reta perpendicular, tá? Se eu pegar aqui o exercício, ó, ele falava que a reta F passa pelos pontos 1 e 5 e 3 e menos 3. Ó. Eu digitar o ponto 1 e 5, caiu um ponto, eu vou chamar outro ponto de S, não vou usar A e B porque está usando aqui. O outro é 3 e menos 3. Ó. Tá aqui. Tá? E essa outra reta, ó, vou medir o coeficiente angular desta aqui, inclinação, declive dessa, menos 4, que a gente
Achou, ó, menos 4, e vou medir o coeficiente angular dessa outra, 1/4, 0,25, tá? E essa aqui, ela está passando pelo ponto que ele falou 2 e 1, que era um ponto de intersecção, ó, 2 e 1. Então, isso que é importante, retas perpendiculares. Quando a gente vai fazendo um exercício, ele vai falar que retas perpendiculares, e essa é, vou provar aqui 90 graus, que elas vão ter um coeficiente angular o oposto do inverso. Sempre, tá, gente? Sempre. Então, se eu sei que o coeficiente angular dessa reta é menos 4 e eu consegui achar, porque tinha 2 pontos, essa reta que é perpendicular, o oposto de menos 4 é 4 e o inverso de 4 é 1/4. Por isso que eu usei esse conceito e determinei as retas, tá? Então, esse vídeo aqui é para ajudar e complementar aí uma outra parte do assunto que a gente vai cobrar na prova, tá? Espero aí que possa ajudar vocês. Vejam os vídeos, façam os exercícios, estudem para a nossa prova de terça-feira, ok? Então, um grande abraço aí e até o próximo vídeo.